No vídeo de hoje, você vai ter uma receita de como viver uma vida de estudante que você nunca viu em escola nenhuma. Vem comigo que eu te conto no final como é essa vida de estudante. Olá, minhas belezas! Você está no Miaquino, o canal que nasceu para compartilhar riquezas. As riquezas que encontro nos livros que acho pelo caminho, nos livros que eu escolho para habitarem a minha mente. E hoje o livro é Aprendendo Inteligência, do professor Pierre, que é um italiano que já morreu e viveu durante muito tempo aqui no Brasil. Foi professor de muito cursinho pré-vestibular e trabalhou com muitas pessoas. E a partir dessa sua experiência, ele produziu uma coleção de livros e esse é o primeiro livro dessa coleção. Sem demoras, detalhes simples e práticos sobre o livro. Ele tem duas partes, uma que ele apresenta o problema e uma que ele apresenta a solução. Ele tem 134 páginas, você lê rapidinho. Ele tem muitas figuras que servem para explicar o sistema nos locais, com detalhes, na hora dele apresentar a solução no livro. Então, é uma leitura que vai te dar uma amplidão, uma amplitude de consciência sobre o tema, como ser estudante, e facilmente realizada. Você lê, eu li esse livro em 2 dias, tanto realizando a leitura inspecional como a leitura analítica, que se você tiver curiosidade, você pode ver. Aqui eu vou deixar na descrição e no cards também como acontece esse tipo de leitura a partir desse livro aqui, ó, que é da teoria do Mortimer Adler e do Charles Van Doren. Então vamos para os 4 passos agora, no qual eu explico um livro para vocês e vou te dizer no final como a visão do Pierre, como deve ser a visão do Pierre, como nós podemos entender a visão do Pierre para viver uma vida de estudante. Então, olha só, tema central do livro, na minha opinião, o tema central do livro é a inteligência. Por isso, o nome do livro, Aprendendo Inteligência. E ele conceitua a inteligência como a capacidade de descobrir regras. Então, durante todo o livro, você vai receber dicas de como fazer para descobrir as regras sobre qualquer tema. Até sobre o tema estudos, como você descobre as regras sobre o ato de estudar. Então, quanto mais você avança nisso, mais você vai acumulando inteligência. Então, como o tema central é explicado? Gente, como eu falei no início, o livro é dividido em 2 partes. Numa ele apresenta o problema e numa ele apresenta a solução. Milena, como assim um problema? Ele diz que existe um problema no sistema educacional brasileiro. Ele bate na tecla, finca o pé e coloca as cordas vocais para vibrar. E anuncia, há um problema. E ele prova com a própria vida dele. E ele coloca no decorrer do livro frases que vão provar este problema. Mas aí eu vou falar a frase daqui a pouco e já vou te falar com a minha própria vida. A minha forma de estudar chegou perto do que ele diz em 2002, onde eu parei o acadêmico em 2098 e aí eu tive que estudar para passar no vestibular. Por que isso? Não deveria ser natural? Então ele aponta esse problema. Ele diz, olha, há um problema, porque as pessoas têm que estudar de novo, então o formato do estudo tem algum problema. E ele vai na ferida. Todo livro ele vai mostrando essa ferida. Tá? E como é a solução que ele apresenta? Aí vem para a segunda parte, ele apresenta a solução e ele diz o seguinte, existe uma forma de estudar. E aí ele vem trazendo frases também, apresentando, olha, você tem que tratar o cérebro desse jeito.
Você tem que fazer isso com o seu ambiente. Você tem que tornar o lugar desse jeito para você estudar e estudar bem. Ele diz, inclusive, que muitas pessoas, tá aqui no livro, né? Muitas pessoas falam para ele, por que eu não li isso antes? Por que eu não aprendi isso antes? Porque ninguém parou para ensinar a gente desse jeito. É o fato, é um fato. Do dia que eu decidi estudar para prestar vestibular e fazer concurso, eu aprendi por mim mesma. Porque o jeito de estudar eu não aprendi na escola e foi transformando esse jeito de estudar foi que me trouxe aonde eu estou hoje. É uma estratégia. Aprender inteligência tem estratégia. Aprender a ser estudante tem estratégia. E ele apresenta para a gente. Então eu vou dizer algumas frases aqui para você que vai apresentar o problema. E depois eu vou falar frases que vão apresentar a solução, segundo o professor. Então vamos lá. Página 109. Página 109, olha só o problema. O grande problema é que toda uma geração de jovens brasileiros, graças à falta de leitura de livros, se tornou uma geração de analfabetos funcionais. Não em latim, mas em português próprio. O péssimo hábito de ficar grudado à TV ou focando pelo celular em alguma rede social e afastado dos livros é que criou essa catástrofe. Gente, isso é um dos argumentos. É uma das teses que ele levanta. E ele se dispõe a lutar contra isso. Então ele apresenta uma solução e um sistema. Primeiro ele fala, inteligência é descobrir regras. O que me parece é que durante toda a minha escolarização, eu repetia regras. E ele fala que estudar é descobrir regras. Entenderam? Captaram? E você descobre regras sozinho, na sua casa, não na sala de aula. Segundo a teoria do Pier, na sala de aula você entende uma teoria para estudar em casa. Ou na própria vida você entende uma teoria para estudar em casa. Não adianta você achar que está aqui me vendo no YouTube, você está tendo uma aula e você está aprendendo. Você precisa, eu preciso, toda vez que estou vendo uma aula no YouTube, internalizar isso de uma forma solitária, individual. Que, além de ouvir, eu estou aplicando outros sentidos. É impressionante. E isso já faz parte da solução. Então, para lutar contra esse problema que ele identificou, ele escreveu um livro, escreveu essa coleção, e aí ele montou um sistema. Olha, preste atenção. Para você estudar, existem 4 passos. Então ele vai lá. Presta atenção. Primeiro identifique o porquê, depois identifique o quando, depois identifique o quanto e depois identifique o como. Por que você quer estudar? Ele diz que o problema da escolarização brasileira é o porquê estudar é para passar em concurso, é para passar no vestibular, é para passar em exame, é para passar em prova. Ele não acredita nessa história de prova com agenda. Para ele, a prova deveria ser surpresa. Então, qual é o seu porquê para estudar? Eu estou cada vez estudando mais. Ué, Milena, mas você já acabou a faculdade? Sim, eu gosto de estudar. E eu estou mergulhando em aprender, em fazer uma atividade sozinha, onde eu descubro as regras. Uau! Então é o meu como. Eu quero fazer isso. E isso está me ajudando demais. E a leitura de livros tem me ajudado cada vez mais. Então eu tenho o meu como, eu leio o livro para sentir prazer, eu leio o livro para não ficar entregue à ansiedade, eu leio o livro para ter ideias na cabeça e não ficar focado em internet, na vida dos outros, mas para construir ideias. Então ele diz, tenham como. Segundo, ele fala, tenham quando. Ele diz que é um erro na comunidade, na sociedade brasileira, que o quando a pessoa estuda é apenas dentro da sala. O quando, segundo ele, a gente deve estudar antes de dormir. Sempre.
Se você aprendeu de manhã, se você foi ensinado de manhã um tema, à tarde um tema, à noite você tem que dedicar um tempo, para que quando você vá dormir, o seu cérebro ache isso relevante e não apague durante o sono. Ele diz que se você só faz isso na escola, só faz esse grupo, seu cérebro naturalmente vai esquecer essa informação. É muito interessante isso. Eu não me lembro de muitas coisas, muitas mesmo. Muitas, muitas. Será que com você também é assim? Eu acredito que sim. Então, se esse livro é verdade, puxa vida, na minha vida esse livro é verdade. Então ele fala assim, e o quanto? O quanto eu devo estudar? Lembre-se que isso aqui é a solução. O quanto eu devo estudar? O quanto você deve estudar? Segundo a teoria dele, entre 20 e 30 minutos você deve estudar. Fazer essa atividade sozinho e dizer para o seu cérebro, ó, eu já vi, eu já ouvi, agora eu estou escrevendo. Então você está fortalecendo aquilo que você recebeu de dia, para que de noite o seu cérebro, na hora do sono reparador, ele identifique que aquilo é legal, que você deve levar para a vida toda aquela informação. E, por último, é o como. O como é interessante. O como é a partir de uma atividade de leitura, a partir de uma atividade de se debruçar. Ele diz que é importante essa atividade de ler. Essa atividade de ler faz você interpretar melhor, escrever melhor e resolver problemas de forma mais rápida. Uau, gente, eu nunca tive essa habilidade, mas estou adquirindo, nunca é tarde, né? Das provas que eu fiz de concurso, eu sempre era uma das últimas a terminar. E a minha capacidade de leitura era limitada àquilo que a escola me dava e a leitura da Bíblia. Isso daí, eu vou te dizer, eu fui treinada a fazer isso. Então, o que eu vivo hoje, a minha capacidade ampliada da leitura que tenho, eu estou para fora dos muros da Bíblia, mas eu vivi a vida toda nessa base, então já lia muito, mais estritamente a Bíblia. Então, esse é o jeito novo de ser estudante, de viver uma vida de estudante. Se liga, ele fez esse livro em 2014 e eu quero trazer os outros livros aqui no canal, sim. Vou trazer as outras resenhas, quero pouco a pouco, lendo esses livros, são 4 no total. Recapitulando, o jeito novo de ser estudante é você sozinho, internalizando tudo o que você aprendeu, em qualquer que seja a sua fonte de conhecimento, sozinho, dando ao seu cérebro mais uma dose naquele dia, mais uma dose de informação naquele dia sobre o tema que você ouviu. E aí pode ser que você nunca mais se esqueça, nunca mais essa informação se perca da sua memória, fique na sua memória de longo prazo. Ele inclusive tem um jargão, uma frase que marca o livro e marca as palestras dele que tem no YouTube, se você quiser procurar. Ele fala: aula dada, aula estudada hoje. Conhecimento dado, conhecimento estudado hoje. Isso aí já sou eu mexendo na frase, né? Informação recebida, vídeo visto no YouTube hoje, vídeo estudado hoje, livro lido hoje, livro lido e estudado hoje. Então, aquelas perguntas que são importantes na hora de uma leitura de um livro expositivo tema central, frases que comprovam esse tema, esse livro é verdade, e daí eu apliquei nesse livro perfeitamente. Eu digo, esse livro é verdade, eu encontrei ele na minha vida. Talvez você encontre na sua. Pensa, se identifica com esse tema. Se você tiver encontrado, se você, puxa, Milena, isso aí eu identifiquei na minha vida, escreve aí para mim nos comentários. Diz o que você achou, se você viveu isso, se você viveu essa vida de estudante na escola apenas. Confirma, escreve aí para mim, Milena. Essa verdade eu vivi, Milena. Beijo, gente. Fique bem. Eu estou bem. Dá o seu like e até a próxima. Tchau!